ouvinte e a gente continua falando sobre o EAD, sobre o ensino à distância, né? Sobre o aumento, né, dos cursos EAD, que é uma realidade aqui em Minas Gerais e no Brasil como um todo. Para que vocês tenham uma ideia, aqui no nosso estado, em uma década, né, as matrículas em cursos online da rede privada aumentaram 226% e em presenciais diminuíram 23%. Os dados são da edição de 2023 do Mapa do Ensino Superior do Brasil, divulgado anualmente pela CEMESP, que é a entidade que representa, né, mantenedoras do ensino superior aqui no país. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o diretor executivo da CEMESP, o Rodrigo Capelato. Rodrigo, desde já é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, viu, por ter atendido o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço aí pelo convite. Rodrigo, vamos lá então, como é que a CEMESP, né, vê todo esse aumento, né, não só no estado de Minas Gerais, como no Brasil, né, que foi ainda maior, do ensino à distância nos últimos 10 anos, né, de 2011 a 2021 para ser mais exato. Essa é uma tendência, né, que só tende a aumentar. Como é que vocês enxergaram tudo isso aí, esse trabalho feito por vocês? Então, são alguns fatores que explicam isso, né? O primeiro fator que explica isso, quando a gente vê o crescimento muito forte da educação à distância, ela se dá principalmente com as pessoas de uma faixa etária um pouco mais elevada, de 30 anos para cima. Grande concentração dos alunos na educação à distância, mais de 70% são alunos de 30 anos para cima, ou seja, são alunos que historicamente foram excluídos do ensino superior, não tiveram oportunidade de ingressar porque não tiveram condições econômicas, porque não tinham vagas suficientes e depois dos 30 anos tem a possibilidade de fazer por meio da educação à distância o ensino superior. Então são pessoas que já trabalham, que têm família, e aí a questão da flexibilidade vai ao encontro da necessidade dessas pessoas, né? Junto com isso, nós também tivemos o problema da crise econômica a partir de 2015. Essa crise econômica gerou muito desemprego e muita perda de renda para as famílias, e aí os mais jovens também tiveram problema de ingressar no ensino superior, porque 80% da oferta ela é por meio da iniciativa privada. Então, os mais jovens carentes não tinham mais condições, porque você não tinha mais financiamento estudantil por conta da crise, né? E tinha perda de renda. Então, esses mais jovens viram como a única opção ingressar por meio da educação à distância, cujo valor da mensalidade é muito mais baixo. Mas a gente vê um problema nisso, né? Porque entre os mais jovens vem diminuindo a procura no ensino superior. Porque por mais que eu tenha a opção da educação à distância, que seja mais barato, esses mais jovens preferem a modalidade presencial, preferem a modalidade em que eles têm a vivência universitária, e como essa possibilidade é mais cara, né? E eles não têm financiamento estudantil, não têm política de acesso, o que vem acontecendo é que vem diminuindo, inclusive, o número de jovens, né, aqueles que egressam do ensino médio no ensino superior. Rodrigo, quem fala é Murilo. A minha pergunta é o seguinte, do ponto de vista desse ingresso de pessoas mais velhas e até talvez uma maior abertura também diante da questão financeira, acho que não há dúvida que é benéfico essa questão do ensino à distância. Agora, a minha pergunta é sobre a qualidade. Há uma perda de qualidade nesse ensino à distância, uma vez que, assim, pelo menos no meu ponto de vista, uma vez que um dos papéis da universidade é justamente essa troca também de experiências, de convivência, né? Na relação direta ali com o professor e com o conjunto ali da universidade, né? A pluralidade da universidade. E o ensino à distância acaba limitando de certa forma. Mas eu queria saber a visão de você sobre o conteúdo também e como se dá até também a fiscalização da qualidade desse ensino. Perfeito, acho que esse é um ponto bastante importante, né? Nós temos de tudo, né? Nós temos cursos à distância de alta qualidade, né, em que há uma boa interação. É lógico que essa vivência, né, presencial, eu acho que ela é fundamental, principalmente na formação dos mais jovens, né? Os mais velhos já estão trabalhando, já têm família, ou seja, já tem uma vivência maior social, já tem uma vivência maior
de trabalhar em equipe, de liderar equipes, etc. Entre os mais jovens, eu acho que isso perde realmente, como você falou, né? Eu acho que fica faltando isso. Agora, dentre a educação à distância, do jeito que ela é, você tem as melhores e as piores. Então, você tem aquelas em que, apesar de ser à distância, você combina muito com momentos ao vivo, né? Com momentos que a gente chama de momentos síncronos, em que ele tem interatividade com colegas, ele tem interatividade com os professores, né? Você tem cursos com materiais riquíssimos, né? Então, a questão da qualidade, ela não passa tanto pelo formato, mas sim pelo que eu estou oferecendo, né? E aí, sem dúvida nenhuma, quanto mais barato ficar essa mensalidade, menos capacidade vai ter a instituição de oferecer todos esses recursos, né? Principalmente de oferecer momentos síncronos com professores, com tutores, um acompanhamento mais de perto. Então, nesse aspecto, sim, é preciso tomar um cuidado, né? O órgão que regula isso é o Ministério da Educação, que está tentando entender também como supervisionar e como regular esse modelo, já que é um modelo que cresceu muito exponencialmente, né? A gente não pode, como você disse, Murilo, não podemos esquecer os benefícios que eles trouxeram, porque o Brasil é um país continental, então a chegada do ensino superior aos lugares mais ermos, ela se dá pela educação à distância e também porque a gente tem uma população um pouco mais velha que não tem condições de ir presencialmente, né? E que hoje tem a possibilidade de fazer o ensino superior por meio da educação à distância. Mas essa questão da qualidade, ela precisa ser efetivamente checada, né? Não é porque no formato de educação à distância que não tem qualidade, mas se eu estou reduzindo muito mensalidade, eu vou ter que cortar a oferta de alguns serviços, mesmo que por meio da educação à distância. Então, isso sim precisa precisa de um olhar mais atento. Estamos conversando com Rodrigo Capelato, diretor executivo do SEMESP, entidade que representa mantenedoras do ensino superior no Brasil. É Luciana falando com você, Rodrigo. Bom, a gente está falando de um boom aí, né? Um aumento de mais de 200% em uma década. Mas a gente pode atribuir também a fase ali da pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa, se sentiram mais inspiradas, de repente, a procurar aí um ensino, né, à distância. Vivemos hoje, já o futuro, a gente pode dizer assim. Mas como é que você vislumbra, hein, a educação à distância pela próxima década, por exemplo? Bom dia, Luciana. Perfeito isso que você disse. Sem dúvida nenhuma, a pandemia reforçou esse crescimento da educação à distância, que já vinha bastante forte, mas a pandemia foi mais um aspecto, né, que trouxe aceleração desse crescimento por dois fatores, né? Um fator em que mesmo aqueles mais jovens que preferiam o ensino presencial só tinham a opção da educação à distância, então cresceu, né? Houve uma migração desses mais jovens também para o ensino à distância e também para aqueles, como você disse, que ficaram em casa, né? E aí até com o aumento do desemprego, né, viram na questão de fazer uma formação superior e no formato à distância, já que era o único formato, inclusive naquele momento, uma possibilidade de tentar aumentar o seu grau de empregabilidade, porque a gente sabe que quem tem ensino superior no Brasil, a empregabilidade é muito maior, inclusive a renda também é maior, então os benefícios são grandes, né, em relação a isso. Agora, passada a pandemia, o que nós estamos vendo, principalmente no ano 2022, nem tanto, porque ainda foi um recomeço atribulado, mas agora, no ano de 2023, uma recuperação do ensino presencial, né? Ainda não chegamos nos mesmos patamares de antes da pandemia, mas estamos chegando em algo a 90%, 95% do que tínhamos de aluno presencial antes da pandemia, né? E isso é um dado bastante positivo, porque são jovens que ficaram, muitos deles pararam, ficaram estagnados, né? Não foram para o ensino superior, saíram do ensino médio, mas não fizeram nada, né? E agora eles estão retornando e estão optando pelo ensino presencial. Então, nos próximos anos, eu vejo um equilíbrio maior entre ensino presencial e ensino à distância,
E até o que, se não me engano, o Marcos Cutova falou na matéria, né? A tendência é haver uma mescla dessas duas formas, dessas duas modalidades, e a gente migrar para o ensino mais híbrido, em que eu vou ter momentos presenciais, em que o aluno vai ser muito mais protagonista, ele vai para fazer aulas práticas, para fazer trabalho em grupo, para fazer apresentação e assim por diante, e momentos em que ele vai assistir aula, ele pode ficar em casa, ele pode assistir do trabalho, né, de forma remota, mas de forma síncrona, mesmo interagindo, mas não há necessidade de ele ir todos os dias para a faculdade. Então, a tendência é que essas duas modalidades elas vão convergir, e aí a gente tem um ensino muito potencializado, porque a tecnologia ajuda muito a melhorar a qualidade do ensino também. Ô Rodrigo, para a gente encerrar a nossa entrevista, pela sua expertise, né, pelo seu know-how e também pela expertise aí do SEMESP, você consegue nos dizer, por exemplo, como é que está a absorção, né, destes alunos aí formados por cursos em EAD? As empresas brasileiras, elas têm algum tipo de preconceito contra esse tipo de profissional formado, né, pelo ensino à distância? Eles têm sido absorvidos de forma positiva pelo mercado de trabalho? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Então, essa é uma boa pergunta, porque a gente ainda não tem muitos dados em relação a isso, já que a educação à distância é uma modalidade muito jovem, né? E mais do que isso, o que acontece? A grande maioria, 70% dos alunos que fazem o EAD já estão trabalhando. Então a gente não consegue muito medir se a empregabilidade melhora, né? Mas as pesquisas que nós temos, os alunos sempre reportam, mesmo de educação à distância, que o impacto foi positivo na vida deles, ter feito o ensino superior, né? Então, muito provavelmente, e as pesquisas mostram isso, o que mais do que melhorar a empregabilidade, essas pessoas que já estavam no mercado de trabalho, que são 70% dos alunos do EAD, eles estão melhorando a sua posição dentro do trabalho, ou seja, melhorando de cargo, melhorando de salário ou mesmo de postura, né? Conseguindo se consolidar mais nos empregos, né? E isso traz um benefício. Agora, se há um preconceito ainda das empresas, a gente poderia dizer que ainda é muito cedo para dizer sobre isso, porque a gente tem uma amostra muito pequena de pessoas que fizeram a educação à distância e sem estar no mercado de trabalho. A grande maioria já estava no mercado de trabalho. Perfeito. A gente conversou com o Rodrigo Capelato, diretor executivo do SEMESP, que é a entidade que representa, né, mantenedoras do ensino superior aqui no Brasil, e também responsável, né, por divulgar os dados da edição de 2023 do Mapa do Ensino Superior no Brasil, que apontou, né, um aumento exponencial no número, né, de matrículas em cursos online, né, o famoso EAD, o ensino à distância aqui no nosso país. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho desenvolvido aí pelo SEMESP. Eu que agradeço, Bruno, Luciano, Murilo, estamos à disposição. Bom dia para vocês. Bom dia.